Dia mais uma vez, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, faço parte do grupo universitário aqui da igreja. E então hoje a gente vai estar continuando uma série de aulas sobre o tema de ansiedade, sobre o mal do século, o mal dessa geração. E a gente está procurando achar maneiras espirituais, maneiras bíblicas de lidar com a ansiedade. Então existem várias maneiras, existe ajuda profissional, que algumas pessoas têm ajuda na forma de medicamentos, e todas essas ajudas são ok, são incríveis, mas como discípulos de Jesus nós temos uma ferramenta a mais, que é a Bíblia, que são os ensinamentos de Jesus. Então a gente tem explorado ferramentas, maneiras de utilizar a palavra para ajudar a gente com a ansiedade, para ajudar a gente nesses momentos, e hoje a gente vai ver mais uma ferramenta sobre como lidar com a nossa ansiedade. Amém? Amém. Maravilha, gente. Então, só avisando para quem normalmente anota, hoje vão ter várias histórias, imagens, analogias, não só para ficar esperto. Mas eu queria começar o tempo de hoje contando, na verdade, não uma história, mas eu queria contar uma imagem para vocês. Imagina que vocês precisam ir para São Paulo fazer alguma coisa. Tem um evento, vai visitar a família, vai visitar alguém, tem uma prova, de qualquer forma. Você foi para São Paulo e agora você precisa voltar para casa. Você tem um ônibus que sai lá da rodoviária, que é lá em São Paulo é a rodoviária Tietê. E aí a pessoa vem para você e fala, não, é fácil. É só pegar o metrô, você chega lá na linha azul, aí pega sentido Tietê, 3, 4 estações, você chega lá e volta para casa. Tranquilo. Mas aí você sai um pouco atrasado. E aí você vai lá, pega o ônibus correndo para chegar logo no metrô, você chega um pouco atrasado, mas você chega na linha azul, que é a que leva para o Tietê. Aí você vai correndo, compra ali o bilhete, você chega e você vê o trem, ele está ali na estação, mas a porta está fechando. Aí você corre e entra no trem, e aí ele começa a ir. Vai ter umas 3 estações, e ele chega onde você precisa chegar. E aí você está olhando no relógio, mas você precisa chegar logo, veio a primeira estação, legal. Segunda, legal. Terceira, legal. Aí você abre a porta, e você não está no Tietê. E nessa hora você vê que você pegou um ônibus, um trem para o Jabaquara, para o sentido da praia. A linha estava certa, era a linha azul, mas ao invés de pegar sentido rodoviária, você pegou sentido praia. Eu não sei vocês, eu já cometi esse erro algumas vezes. E é complicado, porque realmente o trem ia levar onde a gente queria, mas tinha que entrar no trem certo. E muitas vezes a gente faz isso na nossa cabeça. A gente entra em linhas de raciocínio, linhas de pensamento, que às vezes nos levam para lugares ruins. E a ansiedade muitas vezes é dessa forma. Dificilmente você acorda e do nada, ansiedade. Geralmente você tem alguma linha de raciocínio que vai te levando. Porque os pensamentos eles nunca ficam parados. Um pensamento leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro. Então você pode ter acordado e aí você acorda atrasado. Você acorda atrasado e já começa, nossa, acordei atrasada, agora eu vou ter que tomar o café da manhã corrido, e aí eu não vou chegar muito bem no trabalho, eu vou chegar atrasada, não é a primeira vez que eu chego atrasada, e como é que as pessoas vão me ver, e será que meu chefe vai querer me demitir, ou eu não vou pegar uma promoção? E os seus pensamentos vão te levando. O pensamento original era só, acordei atrasado. Mas ele vai te levando para algum lugar, e eventualmente ele te leva para a ansiedade. Então isso é importante lembrar, a gente tem linhas de raciocínio na nossa cabeça, e essas linhas, assim como a linha do metrô, ela leva a gente para lugares. Então a pergunta é, qual linha vocês têm percorrido? Qual linha de raciocínio vocês têm se deixado levar? Porque do mesmo jeito nessa analogia, você percebeu que está na linha errada, você está indo para a praia, não para a rodoviária. Agora o que precisa fazer é sair do metrô e pegar o trem em sentido certo. Quanto mais tempo você ficar no trem errado, mais longe ele vai te levar de onde você precisa estar. Então em momentos que a gente percebe que a gente está em pensamentos que vão nos levar para a ansiedade, a gente tem que sair dessa linha de raciocínio, sair desses pensamentos e ir no outro sentido. Então a ideia de hoje é a gente falar sobre os nossos pensamentos, porque eles podem ser uma ferramenta ótima para ajudar com a ansiedade, mas se a gente não toma cuidado, eles são os causadores da nossa ansiedade. E é isso que a gente vai ver hoje. Faz sentido, gente? Sim? Então maravilha. Então para hoje eu queria começar numa escritura que está lá em Filipenses, é um pouco depois da escritura que a gente viu na semana passada. É Filipenses 4, 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Finalmente, pensem nessas coisas, pensem em coisas positivas. De outras palavras, meditem nesses pensamentos, meditem no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é excelente. Meditem nessas coisas, pensem nessas coisas. Como a gente falou em outras aulas, a ansiedade em si, biblicamente, não é ter pensamentos que levam à ansiedade, mas é meditar nesses pensamentos, é ficar nos pensamentos que nos geram ansiedade. Então aqui o autor está falando, não façam isso, meditem nesses pensamentos, no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto. Deixe entrar numa linha de raciocínio pura, numa linha de raciocínio correta. Em outras palavras, além disso, você está meditando, você está se enchendo com esses pensamentos, se enchendo do que é amável, do que é puro, do que é excelente. E isso tem um impacto em você. O que você coloca para dentro de si, seja em pensamento, seja em outras coisas, impacta você. Vou dar um exemplo relacionado ao corpo. Se você passa uma semana inteira só comendo porcaria, só comendo pizza, lanche, hambúrguer, chega no final dessa semana, você não vai estar se sentindo tão bem. Vai estar se sentindo pesado, pode ter que ir no banheiro. Porque a conta é simples. Você comeu porcaria, você está com porcaria dentro de você. Então, se a gente medita e fica em pensamentos que causam ansiedade, em pensamentos que nos apavoram, que nos preocupam, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar preocupado, a gente vai ficar acionado. Mas o oposto é verdade. Se a gente se imune, se a gente coloca tudo para dentro, o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, isso vai gerar um efeito, que vai ser um efeito positivo. Então eu queria chamar a gente a refletir como tem estado os seus pensamentos. Então, pedir uma reflexão simples. Pensar de ontem de manhã quando vocês acordaram. Então foi o sábado inteiro e hoje de manhã. Como foi os seus pensamentos nessas 30 horas? Foi pensamentos negativos ou pensamentos positivos, em sua maioria? Você estava cheio de pensamentos sobre o que é verdadeiro, sobre o que é nobre, sobre o que é amável? Ou pensamentos das coisas horríveis ao seu redor, pensamentos das coisas ruins que estão acontecendo? Os seus pensamentos, eles estavam cobertos nas verdades de Deus? Ou seus pensamentos estavam cobertos das catástrofes que acontecem ao nosso redor? Quais linhas de raciocínio vocês têm se deixado levar? Qual linha você tem se deixado levar? Nunca esqueça isso, seus pensamentos vão te levar para algum lugar. E a gente precisa entender, se você está numa linha de raciocínio que não está te levando para um bom lugar, não adianta continuar lá, você vai cada vez mais longe de onde você deveria estar. A gente precisa sair dessa linha e entrar em uma outra, e meditar numa outra forma. Se todos os pensamentos que você está tendo estão te deixando com ansiedade, estão te deixando preocupados, imagina se você passasse o seu dia refletindo em coisas boas, refletindo em coisas amáveis ao seu redor, coisas louváveis, coisas excelentes, coisas dignas de nota. Qual impacto isso não teria em você e no seu dia? E aqui, assim, deixando muito claro, eu não estou dizendo que é para ignorar o que acontece ao nosso redor, ou que ao pensar coisas boas, as coisas ruins ao nosso redor desaparecem. Não é isso que eu estou dizendo. Essas coisas, essas dificuldades ao nosso redor, elas vão continuar lá. Mas a maneira como você enxerga elas pode te impactar muito, positivamente ou negativamente. Então não é mudar o que está acontecendo, mas é a maneira como você enxerga essas coisas. E uma maneira prática, visual de dizer isso, quando você vai postar alguma foto nas redes sociais, você geralmente não posta a foto crua. Você coloca algum filtro, você faz alguma coisa ali na foto, e isso não muda a foto, mas muda talvez a maneira como você enxerga a foto. Então eu peguei aqui um exemplo de uma mesma foto, vários filtros diferentes. Não muda a foto é uma árvore com uma sombra, mas muda como você enxerga. Você realça alguns pontos e você às vezes deixa alguns pontos com menos destaque na foto. E é isso que os nossos pensamentos podem fazer. Talvez destacar coisas positivas, não refletir tanto em coisas negativas, não dar tanto foco. Então, não vai mudar o que está acontecendo, mas a maneira como a gente enxerga, as linhas de raciocínio que a gente está sendo levado pelas coisas. Faz sentido isso, igreja? Sim. Então, usando essa imagem, eu queria compartilhar, com base em versículos da Bíblia, 3 filtros que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Não para foto, mas para as nossas vidas. 3 filtros bíblicos
de como olhar o que acontece ao nosso redor. Então, o primeiro deles seria o filtro da alegria. Olhar para as coisas ao nosso redor de uma forma alegre, independente das situações. E eu falo esse filtro da alegria baseado nessa passagem de Filipenses 4, versículo 4, onde diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Isso aqui é um mandamento. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre. Então, um filtro que a gente pode colocar, uma linha de raciocínio, é a linha da alegria. E alegrar sempre. Mas isso não quer dizer se alegrar pelas coisas ruins que estão acontecendo. Aqui não diz alegrem-se pelas coisas que estão acontecendo. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre, independente da situação que está acontecendo. Mas a gente pode escolher aplicar esse filtro da alegria, essa linha de raciocínio da alegria. Não pelas coisas que estão acontecendo, mas alegrar-se no Senhor. Em Romanos 8 também fala: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Então, em outras palavras, existem muitas coisas ruins acontecendo, mas não dá nem para comparar com todas as coisas boas que vão acontecer lá na frente. Isso é uma parte de ter alegria no Senhor. Em outras palavras, é olhar para a situação: isso aqui não é legal, isso que está acontecendo não está bom, talvez esteja me fazendo bem, mas eu vou escolher alegrar no Senhor, porque isso é passageiro. Tudo isso não chega nem a se comparar com a glória que eu vou ter quando eu estiver com Deus, quando eu estiver com Ele. Tudo isso é passageiro. Então eu vou escolher, mesmo nessas situações, em me alegrar. Isso é algo que vocês têm facilidade para fazer? Quando tem os momentos que são difíceis, você já parou para se alegrar no Senhor nesses momentos? Ou você se deixa entrar na linha de raciocínio que é a oposta, de ficar nervoso, de ficar preocupado, de ficar para baixo? Alegrem-se sempre no Senhor, lembrando das coisas futuras que vão acontecer, mas eu acho que mais do que isso, é um filtro de você escolher olhar para as coisas boas que estão acontecendo, mesmo que tem coisas ruins, mas tem coisas boas também. Em uma outra passagem, Paulo ele fala, em Filipenses 1, do 12 ao 13, ele fala sobre a situação que ele está passando. Ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então Paulo está falando de uma das vezes que ele foi preso. E olha o que ele fala, ele olha as coisas positivas disso. Não que era bom estar preso. Ele está falando: gente, nossa, realmente, estar preso não é legal. Mas olha tudo isso que está acontecendo. Por eu estar preso, por falar de Jesus, as pessoas sabem de Jesus. Por eu estar aqui, não é ideal. Mas caraca, eu consigo falar com as pessoas, eu consigo falar de Deus para os guardas. Quando os guardas vêm, eu posso falar com eles. Não é ideal essa situação, mas ela é passageira. Um dia eu vou estar com Deus, e por enquanto, olha tudo que Deus tem feito. Então, é escolher esse raciocínio. De olhar, não é ignorar o que está acontecendo, mas tentar olhar as coisas boas também. Porque nunca tudo é ruim ou tudo é bom. Sempre tem coisas boas e coisas ruins na nossa vida. Então é optar. Não é olhar para aquele trabalho que você tem, ou aquele curso que você está que não está te fazendo bem, que você não gosta. E não é olhar: nossa, que lindo. Não, isso não está legal, isso não é bom. Mas caramba, eu estou numa universidade boa. Isso um dia lá na frente vai ser bom. Eu estou num emprego que não é legal, mas eu posso falar de Jesus para as pessoas aqui. Deus me colocou aqui talvez por um motivo. Esse emprego não é bom, mas ele está me trazendo dinheiro. Eu estou conseguindo pagar as contas que eu tenho. Então, é olhar pelas coisas boas que estão acontecendo. É como um filtro, você dá destaque em alguma coisa e deixa de destacar a outra. Então, é olhar nas coisas boas. Alegrar-se, não pelas situações, mas alegrar-se no Senhor sempre. Isso é algo difícil, mas vocês têm tentado colocar em prática já alguma vez? Ou nesses momentos, vocês tendem a olhar pelo lado ruim do que está acontecendo? Ficam pensando muito em tudo que está agora, não pode vir depois? Vocês conseguem alegrar-se no Senhor, mesmo em situações ruins? Ou só se alegram em situações boas? Parece paradoxal, geralmente a gente se alegra em coisas boas, mas Deus fala: alegrem-se sempre.
E o Paulo estava preso, provavelmente ele ia morrer. E ele estava tentando se alegrar. Imagina, só que coisa boa eu consigo pregar para as pessoas aqui. Ele está escolhendo olhar, está escolhendo se alegrar, mesmo numa situação terrível. E não é desconsiderando, não é fingindo que ela não existe, mas é uma opção. É entrar numa linha de raciocínio que vai me levar num lugar de paz, um lugar otimista, ao invés de uma linha que vai levar para um caminho pessimista. Faz sentido isso? E agora, o segundo filtro que tem é o filtro da gratidão. Então, o filtro da gratidão, de sermos gratos pelas coisas ao nosso redor. E para esse filtro, eu queria fazer uma pergunta. Olhando para esse copo, pensando na água dentro do copo, ele está meio vazio ou meio cheio? Meio cheio? Essa é uma pergunta filosófica que tem várias vezes, né? Ele está meio vazio, meio cheio, pensando na água. E eu queria aqui dar uma proposta de resposta definitiva. É uma proposta. O copo está meio vazio ou ele está meio cheio? Depende. Depende do quê? O copo está sendo esvaziado ou ele está sendo enchido? Isso depende. Se o copo está sendo esvaziado, então ele está meio vazio, porque logo ele vai ficar 100% vazio. Se o copo está enchendo, então ele está meio cheio, porque ele eventualmente vai se encher mais. Depende da condição. E você vê que quando você fala meio vazio, dá uma impressão um pouco pessimista. Está meio vazio, porque tem a ver com isso. Nossa, meio vazio, logo vai ficar vazio de novo. E muitas vezes a gente olha com essa maneira, porque quando a gente olha para um copo meio cheio, olha para as coisas meio cheias, isso pode dar gratidão ou um otimismo, isso vai se encher eventualmente. Quando a gente olha no sentido de estar meio vazio, isso tende a levar para um pessimismo. E muitas vezes a gente vê copos meio vazios. Eu falei, nada é 100% ruim, 100% bom. Isso não existe. Então, o que é olhar para a vida com esse copo meio vazio? É olhar para a casa que você tem. Caraca, a casa é pequena, hein? Nós tem escorpião na casa, a casa não é legal. Sair dela. É olhar, nossa, esse trabalho não é legal, cara. As pessoas aqui não são boas. Não está ajudando. Caraca, todo mundo ao redor namorando e eu estou solteiro. Nossa, todo mundo noivo e eu solteiro. Isso é olhar de forma negativa. Você está focando na parte que é ruim, na parte negativa. E eu acho que eu trago isso porque tem algumas pessoas, e eu muitas vezes sou delas, a gente é uns pessimistas profissionais. Porque tudo a gente olha como se estivesse meio vazio. A gente fica com tudo, independente do que acontecer. Ah, a casa é legal. Ah, mas está pintado verde, eu queria uma casa branca. Ah, nossa, eu consegui um trabalho. Nossa, não quer acordar às 8, né? Eu queria acordar às 10. Nossa, tá todo mundo namorando, eu tô solteiro. Nossa, tá todo mundo namorando, mas minhas amigas estão noivas e eu não. Nossa, tá todo mundo casado, tá todo mundo tendo filho menos eu. Nossa, filha é chata, hein? Tudo que acontece, a gente olha pela parte ruim. A gente olha da maneira negativa, da maneira pessimista. E para quem tem esse costume, e eu muitas vezes na minha vida tive esse costume, o copo vai estar sempre meio vazio. Não importa o que aconteça, vai estar sempre meio vazio. Sempre vai ter algo que vai te incomodar, sempre vai ter algo que vai te deixar para baixo. Isso vai te dificultar de ser grato. Se você está sendo pessimista, a chance de você ser grato é muito menor. A perspectiva de o copo estar meio cheio, ele vai encher, ele leva a termos uma gratidão. E a verdade, biblicamente, segundo as promessas de Deus, é que o nosso copo está enchendo. Com todas as promessas de Deus que Ele tem para a nossa vida, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, o que Ele promete fazer, o nosso copo está enchendo. A gente deveria ser otimistas. Deveria olhar de uma forma grata. Em 1 Tessalonicenses, o autor ele fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Sejam gratos em todas as circunstâncias. E aqui de novo, não é ser grato por todas as coisas que acontecem, mas é ser grato em todas as coisas. Independente do que está acontecendo. Não é ser grato porque aconteceu algo ruim na sua vida, mas é ser grato em todas as coisas. O que isso quer dizer em outras palavras? Não sei se alguém aqui já foi assaltado. Eu já fui assaltado umas 2 vezes na minha vida. E sempre eu estava com algum amigo, é impressionante. E quando você é assaltado, você volta
Você sai da zona de perigo, você tem duas coisas que você pode olhar. Você pode ficar para baixo, nossa, cara, fui assaltado, roubaram meu celular, roubaram aquilo, nossa, olha o susto que eu passei. Ou você pode ter uma postura grata. Não é ser grato por ter sido assaltado, isso não faz sentido nenhum. Mas é ser grato, Deus, obrigado porque eu fui assaltado, mas eu estou com vida. Obrigado porque eu fui assaltado, levaram meu celular, mas eu não me machuquei. Obrigado, Deus, porque mesmo tudo ruim acontecendo, você fez isso, você fez aquilo. Não é ser grato pelas coisas, mas é ser grato em todas as circunstâncias. Então, é olhar para aquela casa que você não quer estar. Tudo bem, um dia você pode sair, não tem problema, mas Deus, obrigado porque eu tenho um teto. Obrigado porque nesse momento eu tenho um teto. Nossa, Deus, esse trabalho é muito ruim, mas obrigado porque eu tenho como pôr comida na mesa. Obrigado. Ter gratidão em todas as coisas. E de novo, isso é algo que é fácil ou difícil para vocês no seu dia a dia? Vocês já tentaram dar graças em todas as coisas, ser gratos? Não pelas circunstâncias, mas mesmo tendo as circunstâncias, serem gratos? Porque aqui, além de ser uma ordenança, deem graças, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, para quem é um discípulo de Jesus, a vontade de Deus é que demos graças em todas as coisas. Que demos gratidão em todas as coisas. Isso é algo que vocês já tentaram fazer? Tentar olhar? É uma linha de raciocínio. É não entrar na linha de raciocínio pessimista, é entrar na otimista. O copo está meio cheio, não está 100% cheio. Mas não está 100% vazio. Tem algo para eu ser grato. Em toda situação, sempre vai ter algo que a gente pode estar grato. Mesmo que seja algo pequeno. E nessas horas, nós estamos dando graças em tudo, ou em momentos não estamos fazendo a vontade de Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Até aqui vocês estão comigo? Fez sentido? Amém? Então, vamos para o terceiro e último filtro, que é o filtro da eternidade. Ele é o filtro da eternidade, é olhar para as coisas da nossa vida de uma maneira eterna. De outras formas, olhar como Deus enxerga. Escolher olhar não só como a gente está vendo a situação, mas como o próprio Deus enxerga. O que Deus está vendo, como Deus interpreta isso. E, claro que o entendimento de Deus é muito maior do que o nosso. Então, muitas vezes a gente não vai entender. E esse é o ponto. É esse filtro, é ter confiança. Eu não estou entendendo, mas Deus está olhando. Para Deus faz sentido. Eu vou tentar enxergar as coisas dessa maneira. Eu falo isso com base nessa escritura. Romanos 8, 28. Onde diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Então, em todas as situações que a gente passa, como discípulos de Jesus, Deus está usando aquilo para o nosso bem. Então, o que a Escritura diz. Então, a ideia de olhar de uma maneira, um filtro de eternidade, é tentar confiar em Deus. É olhar para a situação, não sei o que está acontecendo, não sei direito por que isso está acontecendo, mas eu sei que Deus age para o meu bem em todas as coisas. Tem algum motivo, mesmo que agora eu não consiga entender por que isso está acontecendo, mas eu vou escolher confiar em Deus. Isso é difícil. Precisa ter confiança, precisa ter fé. E é ter uma fé, é olhar para essa escritura. Deus age com todas as coisas para o meu bem. E olhar para as situações que você está passando que não é boas e ter fé. Não sei por que isso está acontecendo, mas tem um motivo. E eu vou escolher confiar em Deus. E vocês já tentaram dar esse passo de fé alguma vez? Tentar confiar em Deus, mesmo que é uma situação que você não entende por que você está passando por ela, mas de olhar de uma forma espiritual. Tentar olhar do ponto de vista de Deus. Ou sempre a gente olha com os nossos próprios olhos essas situações. Como tem sido isso para vocês? Olhar com os olhos de Deus. E eu queria compartilhar uma história minha para ilustrar esse ponto. Como eu falei, esses momentos são momentos que a gente tem que confiar em Deus.
Confiar que mesmo que eu não entendo por que isso está acontecendo, por que essas coisas ruins estão acontecendo, tem um motivo. Algumas vezes a gente vai entender, outras vezes vai ser só na glória, só com Deus que a gente vai entender. Tem muitas coisas na minha vida que aconteceram que até agora eu não entendo por que Deus deixou. Eu tento confiar, mas não faz sentido para mim. Mas tem algumas que hoje, passado anos, eu entendo. Eu queria compartilhar uma dessas com vocês. Há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, na graduação, eu tive várias questões relacionadas com namoradas, amigas. Isso me deixou muito traumatizado. Foram várias coisas que não vem agora ao caso, mas que me deixaram muito traumatizado com meninas. Era muito difícil para mim estar perto, porque acionava vários traumas, vários gatilhos. Isso é raro, geralmente é o contrário, né? Geralmente a gente vê mulheres que estão machucadas com homens. No meu caso, é um caso raro, que foi o contrário. Isso foi muito difícil nos primeiros anos. Então eu comecei a tentar me aproximar de Deus, e não resolvia, era meio difícil. Eu comecei a participar de uma igreja local, em que eu estava perto e queria tentar resolver. Mas aí quando eu cheguei na igreja, eu vi que, à exceção dos líderes da igreja, eu era o único rapaz. Para 12 meninas solteiras. E 12 meninas universitárias, da mesma universidade que eu, a maioria. E eu nunca entendi naquela época por que Deus deixou isso acontecer. Porque foi difícil. Porque várias vezes eu demorei para estar no convívio de igreja, porque eu tinha medo de que ia me acionar. Quando eu comecei a conviver, começou a me acionar. Então, nos primeiros meses, várias vezes eu saía antes do culto, porque eu estava acionado, alguma coisa acontecia. Várias vezes eu tinha crise de ansiedade, eu tinha crise de choro. Tinha vezes que eu saía mais cedo da igreja porque eu estava chorando, porque acionava vários e vários gatilhos, e eu não entendia, Deus, por que você me colocou aqui? Por que nesse lugar? Eu sou um moleque para 12. Por que? Tem várias outras igrejas que eu podia estar. Por que aqui? Porque era uma coisa que eu estava realmente sofrendo. Não pelas meninas, elas eram incríveis, mas porque me acionava, porque dava gatilho. E eu não conseguia entender por quê. Até que, com o passado dos anos, hoje na verdade para mim é muito óbvio. Porque Deus queria usar essa situação para me curar. Era por isso. Ele me colocou em volta de várias mulheres que eram cristãs, várias mulheres que amavam a Deus, e pouco a pouco eu fui sendo curado. Pouco a pouco, traumas meus foram indo embora. Eu comecei a ver mulheres que eram espirituais, mulheres que me tratavam de uma forma boa, que tratavam os outros de formas boas. E isso foi me curando. Na hora eu não tinha como entender. Na hora eu estava só tendo crise de ansiedade, crise de choro, saindo mais cedo. Não fazia sentido. Mas hoje, olhando vários anos depois, na verdade eu sou muito grato. E para algumas meninas que estavam naquela época, sabe que eu amo muito vocês. Porque Deus usou muito vocês na minha vida. Mas na hora não parecia. Na hora eu não tinha como entender. E muitas vezes vai ser assim. Essa foi uma situação em que eu entendi. Tem várias outras situações que até hoje eu não faço a menor ideia porque Deus me colocou naquelas situações. Mas a ideia desse filtro é escolher confiar em Deus. Não sei por que isso está acontecendo, Deus. Mas o Senhor diz que tudo age por meu favor. Então tem um motivo. E o Senhor entende, é o que basta. Um dia eu vou entender, se eu não entender, quando eu chegar no céu eu te pergunto. É difícil. Precisa de fé. E isso é algo que vocês já tentaram fazer? Colocar esse filtro. Confiar em Deus, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando está em situações que estão te fazendo mal. Porque é nessas horas que essas passagens começam a dar pau. Deus age por bem em todas as coisas mesmo? Olha isso que está acontecendo, olha aquilo. Precisa de fé. Tenho que falar, precisa de fé. E vocês têm conseguido dar esses passos de fé? E se não tem, vocês vão tentar dar? Eu queria terminar o tempo de hoje lendo um texto, um trecho que fala um pouco sobre essas coisas. É um trecho de uma história que um autor que era cristão escreveu. É um autor que chama Tolkien. E muita gente imagina que esse trecho foi muito inspirado nas convicções dele de Filipenses 4:8 que a gente leu. Então, ou seja, por acreditar naquela passagem, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, pensem nessas coisas. Para o autor ter essa convicção, ele provavelmente escreveu um trecho de uma história. E eu queria ler ela com a gente para terminar. Então, é um trecho só e é adaptado, mas a ideia é uma história onde você tem duas pessoas, um mestre e o seu servo, né, o seu jardineiro,
que saem numa aventura e eles precisam passar por várias dificuldades, muitas dificuldades mortais, ele vê amigos morrerem ao longo do caminho, e em determinado ponto, o mestre da aventura, ele desiste, fala, cara, não sei, não consigo mais, desisto, é tudo ruim. E aí o servo dele tenta encorajar o mestre, encorajar ele para continuar, mesmo com tudo ruim acontecendo. Então eu queria ler esse encorajamento. Então, assim, o trecho ele começa com o mestre falando, diz assim, eu não consigo mais, não consigo. E aí o servo, eu sei, está tudo errado, está tudo errado. Na verdade, não era nem para a gente estar aqui, mas nós estamos. É como nas grandes histórias, meu Senhor, aquelas que realmente impactam, aquelas cheias de escuridão, perigo, que algumas vezes você nem quer saber o final, porque como pode ter um final feliz? Como pode as coisas voltarem a ser o que era antes, quando tanto mal aconteceu? Mas no fim, é só algo passageiro, essa escuridão. Mesmo ela precisa acabar. Um novo dia virá e a luz do sol brilhará mais do que nunca. E essas são as histórias que ficam com você, meu Senhor, que significam algo, mesmo se você era muito novo, para entender por que elas te impactavam. Mas eu acho, meu Senhor, que eu entendo. Eu sei o porquê. As pessoas naquelas histórias tinham várias oportunidades de desistir, mas não desistiram. Elas continuaram, porque tinham algo para se apoiar. E aí o mestre fala, e no que nós estamos nos apoiando então? Que existe bem nesse mundo. E por ele, vale a pena continuar. Então você vê aqui a pessoa que está totalmente desencorajada por tudo que está acontecendo ao redor, e o servo dela, o amigo dela, tenta encorajar, lembra dos escritos, lembra daquelas histórias de que eram coisas muito difíceis, mas as pessoas continuavam, elas se esforçavam e elas conseguiam fazer. Elas acreditavam que tudo aquilo era passageiro. E tudo isso porque elas estavam se apoiando em algo. Se apoiando que existe o bem. Então ele está pedindo, lembra de tudo isso que a gente leu. E vamos colocar na prática. Vamos se apoiar nisso também. E aí se você vê a história, a situação não muda. Os dois continuam a viagem, eles continuam sofrendo, eles quase morrem, eles perdem várias coisas, mas eles continuam se apoiando. Se apoiando, não é linha de raciocínio, existe bem. Por mais que eu não estou vendo, várias coisas horríveis estão acontecendo ao meu redor, várias experiências traumáticas, mas existe o bem. E eu vou continuar. E eles se apoiaram nisso para conseguir. E do mesmo jeito, a gente pode se apoiar em várias coisas nesses momentos. A gente pode se apoiar nos pensamentos, no que é verdadeiro, no que é correto, no que é amável, no que é digno de louvor, no que é excelente. A gente pode se apoiar tendo alegria no Senhor, mesmo nas coisas difíceis, mas escolher ter alegria, lembrar que é só passageiro e que mesmo assim tem coisas boas, ser grato por essas coisas boas. A gente pode se apoiar no entendimento, na fé de que Deus está cuidando. Mesmo que eu não entenda, tem um motivo de por que Deus está deixando isso acontecer. Quando a gente se apoia nessas coisas, a gente está focando em pensamentos que nos levam para longe de ansiedade. A gente está entrando em linhas de raciocínio que nos levam para longe da ansiedade. Quando a gente se apoia nessas coisas, a gente começa a enxergar o copo meio cheio, não meio vazio. Então, tudo isso que a gente falou hoje, de todos esses filtros dessas coisas, se vocês nunca fizeram algo assim, vão tentar fazer? Deus diz que a vontade dele é que nos demos graças em todas as coisas. Ele ordena, alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz, sabemos que todas as coisas Deus faz para o nosso bem. Mas se a gente não coloca em prática a nossa fé, a gente vai começar agora? Ou a gente vai sempre olhar para o copo como meio vazio? Fazer uma oração e a gente vai ter mais um louvor para encerrar.